custo-benefício no reprocesso de materiais. Pensando em reprocessamento de materiais, temos vários riscos envolvidos. Então, para trabalhar com o gerenciamento de risco, nosso primeiro item, o principal, vai ser a segurança do paciente. Esse tem que ser o nosso argumento principal, pensando sempre no paciente, na segurança dele, pensando na infecção hospitalar, riscos ambientais, riscos ocupacionais. Quantos de nós identificamos riscos ocupacionais da nossa equipe, dos nossos colaboradores que estão manipulando, estão manuseando materiais que a gente poderia estar migrando para o descartável e focando, por exemplo, os materiais de aço inox, materiais que a gente consegue realizar a limpeza. Então, esse tipo de material são materiais que a gente realmente tem que dedicar, que a nossa equipe tenha foco, dê a devida atenção para esse tipo de material, não materiais que o processo pode estar comprometido, onde a limpeza não está garantida. Garantia da integridade e da funcionalidade dos produtos. A gente consegue garantir a integridade dos materiais após várias vezes utilizando ele? Depende do material, né? A gente tem que ter um critério de avaliação. Garantia que todas as etapas do reprocesso seja realizada com eficácia. Se alguma etapa do reprocesso seja comprometida, a gente não vai conseguir garantir um reprocesso adequado. Logo, por exemplo, a limpeza é a etapa fundamental, é a etapa essencial do reprocessamento de material. Se eu tenho um material onde eu não consigo garantir essa etapa fundamental, todo o meu reprocessamento vai estar comprometido. Então vamos pensar juntos num lumen longo de mais de 1 metro de comprimento. Como realizar a limpeza desse material? Como garantir a esterilização desse material onde nem a limpeza eu tenho garantia? Logo, o meu processo está comprometido. Então, esses materiais desafiadores para a CME que a gente vai ter que identificá-los. Quais são os materiais que nós temos que são desafiadores, que a gente tem dificuldade para garantir todas as etapas, para daí a gente migrar, levar para uma análise de custo-benefício e encontrar uma oportunidade adequada, né? Pensar na instituição como um todo. Nós, enquanto enfermeiros de CME, nós não podemos ficar fechadinhos lá dentro da CME. Quem de vocês costuma visitar a lavanderia, costuma visitar o centro cirúrgico? Nós temos que ter esse relacionamento com os outros setores. A central de esterilização, ela é o coração do hospital. É dali que é a demanda maior que abastece todos os setores. Um enfermeiro de central de esterilização antenado, ligado nas tendências do mercado, você sabe se está tendo muita inalação no hospital ou não, se está tendo muito caso de pneumonia ou não, pela demanda de material que está vindo para você. Vocês conseguem ver as cirurgias que estão vindo, se tem cardíaco, se tem neuro, o que está rolando no hospital inteiro, porque o material vai vir todo para a CME. Então, pensando no custo-benefício, dependendo do material, é viável reprocessar ou é viável eu migrar para o descartável? Depende do material. Então, o que eu devo analisar? Quais são os materiais que devem fazer parte dessa minha análise? Materiais tubulares, que a gente já acabou comentando aqui, que é difícil garantir a limpeza do material tubular. Material com fundo cego. Às vezes nós não temos acessórios adequados, a gente não temos escova adequada para estar realizando a limpeza desse material. Materiais com lume inferior a 5 milímetros, então materiais que o diâmetro for muito pequenininho, nós também não conseguimos garantir a limpeza. Materiais com espaços internos inacessíveis, materiais que não são desmontáveis, materiais com articulações, materiais que acabam com o tempo tendo fissuras, corrosões. Então, é para esses materiais que a nossa atenção deve ser direcionada para a gente focar e realizar uma análise de custo-benefício. Então, é necessário garantir todas as etapas do reprocesso, mas a limpeza é a etapa fundamental. Então, é necessário nós termos acessórios adequados para a limpeza, escovas específicas. Tudo isso aqui está na RDC 15, então, na verdade, eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, é lei, né? Nós deveríamos nos adequar e cumprir essa legislação que é as boas práticas. Por que nós temos que garantir a limpeza? Por que eu estou batendo nessa tecla desde o início da apresentação? Para evitarmos a formação de biofilme. Uma vez que se forma o biofilme no material, como que nós vamos conseguir destruí-lo, né? Mesmo que nós tenhamos todos os dispositivos adequados, o lavador ultrassônica para canulado, que seja adaptado para esses materiais de lumen, né, mais longo,
se tiver a formação do biofilme lá dentro, como que nós vamos garantir a limpeza? Como que nós vamos destruir esse biofilme? Então, fatores que podem dificultar o reprocesso. Formação de biofilme, que a gente já acabou falando. Desgaste natural. Mão de obra desqualificada e insuficiente. Isso é um problema que nós vemos enfrentando. Cada vez menos técnicos de enfermagem comprometidos, qualificados. E como a demanda está cada vez maior, a nossa equipe não sobra tempo para a gente qualificar. Então, às vezes, por exemplo, migrando os tubos de silicone, quem ainda reprocessa aqueles tubos de silicone para aspiração? É a realidade de vocês? Pense tirar isso da central de esterilização. Quanto que nós não iríamos desafogar a nossa equipe? Né? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos para vocês de análise de custo-benefício de cases de sucesso e esse é um deles. Então, às vezes a gente vai conseguir até reduzir mão de obra da nossa equipe, migrando de alguns materiais aonde a limpeza, alguma etapa do processo não é com qualidade. Arsenal insuficiente para a demanda, às vezes nós não temos material suficiente para atender a nossa demanda, a gente acaba sobrecarregando a equipe, o material mal saiu da CME, foi usado, já está batendo lá de novo para a gente correr, a equipe não tem tempo de realizar todas as etapas, né, atingindo as boas práticas, obedecendo as boas práticas. Qualidade da água, qualidade dos insumos. Às vezes eu realizei um processo adequado, mas a embalagem que eu estou utilizando é uma embalagem inadequada, ou o meu equipamento está inadequado. E materiais que façam parte da lista da Resolução 2605, que é a lista negra, é uma publicação de 2004, mas ainda é uma realidade de muitos hospitais que têm itens lá nessa relação que ainda fazem parte do reprocessamento. Uma delas é as compressas, os campos operatórios. Então, desde 2004 é proibido reprocessar, porém ainda é uma realidade, né, de algumas instituições do Brasil. Então, resumindo, o que eu devo avaliar quando eu for realizar um estudo de custo-benefício? O que eu preciso levar para discussão? Para o comitê de reprocessamento. É muito importante no comitê de reprocessamento, que o comitê de reprocessamento seja multidisciplinar, porque sozinho nós não somos ninguém, uma andorinha não faz um verão. Então é importantíssimo no comitê de reprocessamento que tenha médico, que tenha médico do controle de infecção, que tenha um enfermeiro do centro cirúrgico, que tenha um enfermeiro da CCIH, que tenha um enfermeiro da central. Quanto mais gente envolvida nessas discussões, nessa temática, mais força, mais corpo, essas questões a gente ganha e a gente consegue virar a chave com maior facilidade. Então, garantia da eficácia de cada etapa da CME, limpeza, preparo, embalagem, esterilização, desinfecção, armazenagem, distribuição. Essas são as etapas do reprocessamento. Se em alguma etapa eu falhar, o meu reprocesso está comprometido. Custo da mão de obra, isso daqui todo mundo vai pedir para vocês. Qual é o custo, qual é o preço? Então, vocês já pararam para ver qual é o tempo do teu funcionário? Quanto tempo ele leva para estar lavando um tubo de silicone? Qual é o tempo do meu funcionário na lavanderia que fica lavando os campos operatórios para mandar para a CME? Qual é o tempo do meu funcionário que fica inspecionando para ver se não tem nenhum tipo de pelo, nenhum tipo de fiapo? Então, e tudo isso é tempo perdido, é custo. Isso são custos que estão diluídos, que muitas vezes a gente não para e a gente não coloca isso no papel. Custo dos insumos utilizados em cada fase, então aquela embalagem do papel grau cirúrgico, então quanto custa um rolo? Ah, é X, um rolo de tantos metros. Quanto vai custar tantos centímetros para aquela embalagem? É esse trabalho de formiguinha que vocês vão ter que fazer para conseguir fazer uma análise de custo-benefício. Então, vão ter que levantar todos os custos envolvidos no processo. Custo do processo de desinfecção ou esterilização, pensando sempre na segurança do paciente, nos riscos ocupacionais que nós acabamos expondo os nossos funcionários, e os custos e riscos ambientais. Isso é uma coisa bem importante, bem evidente que a diretoria, principalmente a parte financeira, vai nos cobrar.
que é a parte financeira, né? Quanto de lixo, quanto resíduo eu estou gerando utilizando um descartável. Isso é um problema realmente, é um problema, uma questão ambiental que nós temos que levar em consideração na hora de realizar uma análise de custo-benefício. Mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente não é esse bicho de 7 cabeças. Depois na frente eu vou dar um exemplo para vocês. Então, qual seria o cenário ideal para a migração? O que eu, enquanto enfermeira de CME, deveria ir lá na diretoria, na minha gerente, enfim, e falar, olha, tem aqui essa análise de custo-benefício onde eu garanto o meu processo, eu tenho maior praticidade, eu tenho qualidade, eu tenho segurança tanto para o paciente quanto para o colaborador e ainda assim eu consigo reduzir custo. Esse daqui é o milagre, é isso que eles querem ouvir. Então esse seria um cenário ideal para a migração. Para conseguir tudo isso, vai depender muito da nossa argumentação, das questões, do que nós estamos levando em consideração para tá conseguindo virar. E vocês vão ver, conforme a gente for, vira um material, você quer fazer outro, e é assim, a gente vai até que a gente consiga começar a dormir mais tranquilo, consiga não gerar tanta discussão, que a gente vai inserindo no comitê de reprocessamento, em todos os profissionais, essas questões importantíssimas, que é garantir todas as etapas, qualidade para o paciente, segurança para o meu colaborador. Então, como fazer? Às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Então, como que eu tenho que fazer? Aqui eu vou dar o direcionamento das pedras, não é uma receita de bolo, não é item a item, passo a passo, mas é um direcionamento para vocês identificarem quais são as dificuldades de vocês na CME e como começar a trabalhar. Então, primeiro, eu realizo o levantamento do custo de cada etapa do reprocesso do material. Realizo a comparação do custo do material reprocessado versus o material descartável, para eu já ter uma noção se vai ter muita diferença ou não, como que vai ser a briga, por onde que vai começar a briga, né? Pontuar as dificuldades da limpeza nos materiais desafiadores e seus riscos envolvidos. Realizar o levantamento do custo do lixo que será gerado pelo descartável. Praticidade na dispensação imediata ao centro cirúrgico. Levar em consideração a redução do tempo do recolhimento de material na sala cirúrgica. Às vezes, quando o material é de uso único, dali ele vai direto para o lixo. Não leva tanto tempo no recolhimento da sala. Aumento da data limite de uso dos materiais. Material esterilizado por um fabricante, geralmente ou é raio gama ou é óxido de etileno, onde a data de validade, a data limite de uso é maior. Redução de espaço no arsenal, garantir a segurança do paciente, do colaborador. Quando eu for avaliar um produto novo, avaliar se ele tem dispositivos de segurança, por exemplo, um frasco de aspiração descartável, ele tem a válvula de antirrefluxo, enquanto quem utiliza frasco de vidro ainda, ou os frascos tradicionais, se o meu colaborador da sala, o meu circulante não se atentar que chegou ali no limite, pode contaminar toda a minha rede de vácuo. Então, às vezes, conforme a tecnologia está disponível, é óbvio que temos mais segurança, né, disponível também. Avaliar a viabilidade do estudo, tendo uma visão sistemática, não pensando só na CME, nos setores envolvidos. Aqui eu vou contar para vocês alguns cases que eu falei para vocês, para dar exemplo, para vocês conseguirem levar para instituições de vocês também. Depois, se vocês quiserem, para solicitar para a organização ali o e-mail da apresentação, né, vocês podem ter acesso. Mas isso aqui é uma média, tá, gente? Isso aqui é de uma instituição específica. A realidade vai mudar pouco, mas vai mudar de cada instituição para instituição. Então aqui o primeiro case é a coligação descartável versus o tubo de silicone reprocessado, que é os tubos de 3 metros de aspiração, assim como aqueles tubos o tubo de silicone que vai nos umidificadores. Então a enfermeira pegou o tubo de silicone novo, solicitado no almoxarifado, um tubo de 3 metros, ele custa R$ 8,20. E ela dividiu isso por 90. Por quê? Porque a média que ela pedia para o almoxarifado de tubo de silicone novo era a cada 3 meses. Então ela partiu do princípio que ela usava aquele tubo todos os dias, ela dividiu por 90. Às vezes isso é menos, porque a gente sabe que esse tubo, conforme vai sendo usado e esterilizado, ele vai escurecendo. Se o centro cirúrgico manda com sujidade seca,
a gente tem que acabar enviando para o descarte, porque não tem como realizar a limpeza. Então aqui é uma média que foi utilizado esse tubo de silicone por 90 vezes. Ela colocou a mão de obra da técnica de enfermagem, 5 minutos para lavar, ficar ali no ar comprimido na pistola, embalar no papel grau cirúrgico, a água que ela gastou para limpar esse material, o detergente enzimático, a embalagem do papel grau cirúrgico. Então tudo isso ela foi pontuando e colocando, no total deu R$ 4,78. Então um tubo de silicone reprocessado custava isso, e o descartável R$ 2,30. Daí e o lixo gerado, então ela pegou o quilo do lixo infectante na instituição era R$ 1,76. Então ela pegou quanto pesa aquele tubo de silicone descartável, converteu a gramas e daí ela adicionou. Então era mais barato ela comprar um tubo de silicone descartável, mesmo contando com o lixo, do que ela continuar a prática que ela realizava. Sem falar que a gente não consegue garantir a qualidade, a segurança para o paciente. Muitas vezes esse tubo de silicone que é utilizado para aspiração acaba se misturando com o de inalação, que é material semicrítico, onde é realizado apenas uma desinfecção. Olha o risco aí de uma contaminação cruzada, né? Então o risco é muito alto, não vale a pena, não vale a pena. Outro exemplo é o campo cirúrgico não estéril versus as compressas cirúrgicas estéreis, de pronto uso. Então, muitos hospitais ainda acreditam que comprando o campo operatório novo, lavando, esterilizando na CME e encaminhando ao centro cirúrgico é mais barato do que comprar o campo operatório já estéril, prontinho, que nem passa pela CME, vai direto para o centro cirúrgico. Então, também outra enfermeira Márcia Magalhães, realizou esse estudo e comprovou que economicamente é mais viável, além de ser mais seguro, porque uma vez que passa pela lavanderia, vai para a CME, onde o meu colaborador vai ter que dobrar, colocar no papel grau cirúrgico, pode cair pelo, pode cair cabelo, não vem 5, às vezes ela esquece de colocar 5, coloca 4, coloca 6, daí na hora da contagem do centro cirúrgico pode causar um grande transtorno. Então, resumindo, quais são as vantagens na utilização de materiais descartáveis? Segurança, praticidade na dispensação, aumento na qualidade, ocupa menor espaço no arsenal, eu consigo otimizar a mão de obra, eu aumento a data limite de uso desse material vindo de fora, facilitação na rastreabilidade de material, redução do consumo de água, redução de energia elétrica, depreciação dos equipamentos. Então, quanto mais eu utilizo as minhas autoclaves, os meus equipamentos da CME, eu estou depreciando esse equipamento e a gente não leva em consideração isso, né? E eu acabo reduzindo os riscos de infecção hospitalar. Pela RDC 15, para ser um responsável técnico da CME, tem que ser um profissional de nível superior legalmente habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora, né, das empresas terceiras. Porém, a maioria das centrais de esterilização, o responsável é um enfermeiro, porque a equipe operacional são técnicos de enfermagem. E está no nosso código de ética, é o nosso dever oferecer uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, imprudência e negligência. Se somos coniventes com uma prática inadequada, uma prática que não consigo garantir que todas as fases do meu reprocesso é realizado com qualidade, é realizado com eficácia, logo eu estou desonrando o juramento que eu fiz quando fiz a minha graduação, eu não estou cumprindo com o código de ética. E tem coisas que não vale a pena, vocês acham que estão economizando, mas é o nome de vocês, é o corém de vocês que está em jogo. Então a gente tem que levar em consideração essa questão legal ao ser conivente em reesterilizar um material de uso único, em reesterilizar um material que já não está tão bom assim, a funcionalidade dele, tá? E para concluir, cabe aos responsáveis de CME irem em busca de novas tecnologias para aumentar a segurança do reprocesso de materiais e reduzir os riscos associados à infecção hospitalar.
O estudo de custo-benefício é uma estratégia muito efetiva para evidenciar novas propostas e avanços nos centros de materiais de esterilização.